dificuldade vai fazer a diferença na sua vida. Vai te levar para locais que nenhum homem experimentou ainda. Então se prepare, porque a sua crise que você está enfrentando, ela vai mudar por completo a sua vida. Os teus sonhos tornarão realidade, os teus desejos tornarão realidade. Aquilo que você não entrou no seu coração ainda, nem que você sonhou ainda, imaginou ainda, vai começar a acontecer na sua vida, porque aquele que permanece fiel, Deus leva ele para locais que ainda ele não experimentou. Permaneça fiel, não importa o cenário, continue sendo fiel. Deus marcou um encontro conosco nessa noite, e o encontro que Deus marcou nessa noite conosco, foi para mudar o nosso destino, foi para mudar a nossa história. Mas o objetivo de Deus nos encontrar conosco nessa noite é para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, de começar até a andar de joelhos clamando a Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha em teu socorro. Isaac passou por esse momento, passou por essa dificuldade que levou ele a estar mais perto de Deus. Parábolas que Jesus conta, há uma parábola que o pai chega para o filho e fala assim: filho, vamos comigo para o campo hoje trabalhar? O filho responde para o pai: sim pai, eu irei com o Senhor. E ele vai até o segundo e fala: filho, vamos comigo para o campo me ajudar hoje? E o segundo fala assim: pai, eu não vou não. E o pai fala assim: tá bom. E o pai passa a mão, ou seja, na enxada ou no enxadão, na ferramenta que ele ia para o campo trabalhar. E ele vai. E quando ele está indo, aquele filho que falou que ia, não foi. Mas o filho que falou que não ia, falou: eu não devia ter falado aquilo para o meu pai. Eu não devia ter tratado o meu pai da forma que eu tratei. Ele se arrepende e vai. Boa notícia é que ele chega e fala assim: olha, Deus está contigo. Deus está com você. Se você buscar, você vai encontrar. Não lembra o texto de Mateus também, que aquele que bate na porta, a porta se abre? Eu creio que você tem buscado a face do Senhor. Eu sei que você tem buscado, clamado a Deus para que Ele venha. E a boa notícia é que Deus marca um encontro conosco de cada hora de uma forma. E o texto que nós vamos estudar hoje é o texto do encontro de Moisés com Deus. Você lembra como Moisés encontrou com Deus? Tinha um monte e tinha uma sarça. Mas essa sarça, de repente, começou a pegar fogo. E o fogo que pegava nela, ela não se consumia, ela não se desfazia, mas o fogo também não apagava. Ele já tinha passado pela fase de deixar a empolgação de lado e falar assim: Deus, usa outro. Eu não, manda qualquer um. Deixa eu aqui quietinho, sentadinho no banco. Tá bom demais assim. Mas quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, Ele vai criar cenários para te tirar do lugar. Ele vai mexer toda a estrutura. E quando você menos perceber, você vai estar fazendo a vontade daquele que te chamou. Lembra do nosso irmão Jonas? Lembra que Deus falou para ele: vai para o meio cidade e prega arrependimento. E ele fala assim:
Sim, Senhor, eu irei. Há um grande perigo do Espírito Santo vir fechar essa porta, porque não foi Deus que abriu. Você já ouviu falar que a vaca foi para o brejo? Já ouviu esse ditado? Por que a vaca foi para o brejo? Porque o dono fez a cerca, não vigiou. Tivesse feito a cerca antes, a vaca não tinha ido para o brejo. E quantas vezes a minha motivação e a sua motivação, nós não cercamos, nós não nos protegemos, nós não jejuamos, nós não oramos pelo aquilo que nós estamos querendo fazer, aquilo que está nos movendo, e estamos empolgados, estamos cheios de empolgação, queremos fazer, vai acontecer. Não agimos por oração, não buscamos a face do Senhor. E a vaquinha foi do brejo. Foi Deus? Não. Não foi Deus. Foi a minha motivação errada. Foi a nossa motivação errada. De Deus. Mas muitas das vezes nós agimos como Moisés. Que muitas das vezes nós agimos com motivação errada. Quantas vezes você achou que era uma coisa e não era? Que você tinha uma motivação que naquela motivação não vinha do Senhor, ela era sua, ela era minha. Quantas vezes nós fizemos as coisas pensando que era de Deus e não era de Deus? Que nós estávamos empolgados. Você já esteve muito empolgado? Com certeza todos nós já estivemos muito empolgados. Vai falar assim: o que é que está acontecendo lá naquele monte? Eu tenho que subir lá e tenho que descobrir o que está acontecendo lá. Igual nós que viemos para o culto dessa noite. Por que nós viemos para cá? Porque nós queremos ver a face do Senhor. Porque nós queremos mais de Deus. Mas Moisés não sabia que naquele local Deus estava lá. Ele só via o fogo pegando. E quando ele vai para aquele local, que ele vai chegando perto, sai uma voz daquela sarça e fala para ele: não te aproximes. Moisés, aos 40 anos atrás de ter esse encontro, ele tinha matado um homem e ele não tinha confessado o seu pecado. E Deus fala para ele assim: ó, o lugar que você está agora é santo. Você tem que tirar as sandálias do teu pé, você tem que confessar os seus pecados. Antes de você entrar para cá, se você entrar do jeito que dá, você vai partir dessa. Muitas das vezes nós lembramos de tantas coisas que nós estamos querendo, desejamos, buscando, tanta coisa que nós estamos precisando, mas não lembramos. Talvez que entristecemos alguém, talvez que pecamos e não confessamos. E isso cria uma barreira entre nós e Deus. E Deus não pediu para nós fazer. Nós nos comportamos muitas das vezes como Jonas. Deus quer que nós vamos para frente, nós estamos caminhando para trás. Deus quer que avancemos, nós estamos recuando. Aí começa a vir a tempestade que veio sobre o mar. Jonas pegou um navio e foi para Tarso, mas veio a tempestade e parecia que ia despedaçar o barco. Quando eu e você estamos fugindo do chamado do Senhor, tempestades começam a acontecer. Mas elas começam a acontecer não é para nos destruir, é para nos levar de volta para o caminho certo.
Mas é difícil de entender isso quando você está no meio da tempestade. É difícil entender isso, que parece que a tempestade, as ondas do mar vai arrebentar, vai destruir tudo. Volta. Deus vai criar cenários para te trazer de volta. Aquilo que tem te tirado a paz, aquilo que tem te tirado a sua alegria, aquilo que tem tirado as suas noites de sono, não é em vão. É Deus te alinhando de novo com o processo dele. É Deus te alinhando de novo com o chamado dele para a sua vida. Você só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. E vai fazer conosco. Vença toda a incredulidade e é toda a falta de fé. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele caminha por fé e não pelo aquilo que ele vê. O cenário está desfavorável, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é Senhor de tudo. Basta uma palavra dele e tudo vai mudar. Chega um homem doente e vai falar assim: Jesus, vem na minha casa, cura o meu servo porque ele está enfermo. Jesus fala para ele assim: sim, eu irei. E logo em seguida ele fala assim: Jesus, não vem não, basta dizer uma palavra sua e meu servo ficará curado. Tenho soldados, tenho homens sobre o meu comando, eu digo a este vai, ele vai, eu digo àquele vem, ele vem. E o Senhor também, eu reconheço que o Senhor tem autoridade, que o Senhor tem poder. Então basta só uma palavra do Senhor. Deus, para tudo se alinhar na sua vida. Basta uma palavra do Senhor Jesus para tudo dar certo na sua vida. Você sair do caos que está e viver uma vida na abundância do Senhor, viver o sobrenatural de Deus. Basta somente uma palavra. Tenha fé na palavra de Deus. Aquilo que Deus tem determinado, deixou dar. Aquilo que Deus tem falado através dos homens e das mulheres que Ele tem colocado, deixou dar. Essas promessas se cumprirão na sua vida, porque não estão falando de si mesmo, mas estão falando daquele que te chamou, daquele que criou o céu e a terra, daquele que nos resgatou da maldição, daqueles que nos tirou do lamaçal de pecado e fez de você o homem e a mulher que você é hoje, um instrumento do Senhor. Creia na palavra de Deus, tome posse dela. Mas não é a minha realidade, é agir por fé. É você colocar o pé onde não tem estrutura e saber que Deus vai colocar o chão. Minha vida não está boa. Haja por fé. Comece a profetizar que ela está boa assim. E Deus vai mudar o seu destino. Deus vai mudar a tua história. Caminhe por fé.